Olá, boa tarde a todos meus amigos, a todos que estão nos assistindo, a todos que estão ouvindo nosso áudio aí. Que Deus abençoe a todos vocês, meus amigos, os inscritos que estão aí nos seguindo já há alguns anos, né? Há algum tempo. A todos vocês eu quero desejar aqui um bom final de semana. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, e aqueles que estão chegando agora pela primeira vez. Que Deus também ilumine, que Deus te guie, que Deus te proteja em todo o seu caminhar, em toda a sua vida, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já chegando aí, deixe seu like, se inscreva, deixa sua inscrição aí e compartilhe nossos vídeos, dê aí o seu joinha, né? Deixe o seu comentário, isso é muito bom para o fortalecimento do nosso canal, pois cada vez que você assistir o nosso vídeo até o final, e dê aí o seu like, né, o seu gostei, o YouTube vai entender que você está gostando desse trabalho e aí o YouTube vai indicar, né? Vai levar para outras pessoas também estarem assistindo o nosso trabalho. Eu agradeço de coração a todos vocês que estão aí conosco, nos assistindo, ouvindo esta palavra. Hoje eu quero trazer aqui, amado, uma palavra sobre o jugo desigual, né? Nós vamos aprender aqui os detalhes dessa expressão bíblica, o jugo desigual, né? Porque alguém pode perguntar, eu sou solteiro ou sou solteira, me converti há pouco tempo na igreja, né, que frequento, se fala que não posso casar com uma pessoa não crente, pois isso é julgo desigual. Alguém fala assim, eu gostaria de compreender melhor isto dentro da Bíblia, pois já vi muitos casamentos de crentes com não crentes que deram certo e a pessoa até se converteu. Como entender isto, né, dentro da palavra de Deus? Nós vamos ver aqui detalhes, né, que essa palavra vai trazer para nós. Muitas pessoas têm dúvidas, né, a respeito do real significado da expressão jugo desigual, que aparece na Bíblia Sagrada e o que ela realmente significa na prática. Ela seria usada apenas para relações, né, amorosas ou ela também tem aplicações em sociedades de qualquer tipo? Vamos descobrir, né? O apóstolo Paulo usou essa expressão no contexto, né, lá no texto de 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, que diz o seguinte: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Examinamos aqui, amados, junto o significado de cada parte, né? O significado do jugo desigual na Bíblia. Sabemos que nenhum, né, primeiro aqui, nenhum mandamento de Deus seria ruim para o ser humano, ou que causaria qualquer opressão, pois os mandamentos de Deus são vida, certo? Então aqui fica bastante claro, observando o contexto, né, que a fala de Paulo é sobre sociedade, né, comunhão, harmonia, união e ligação entre servos de Deus e pessoas incrédulas. Vamos ver lá em Coríntios, capítulo 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 18. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 6, ouça isto em nome de Jesus, versículo 14 ao 18, vai nos dizer assim, vejam só: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia, né? Que concordância entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Ou que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuário de Deus, do Deus vivente. Como Deus disse, nele habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Vejam só, louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor. Versículo 17 ainda diz: pelo que sai do meio deles
Apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Vejam só. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, amados, aqui a recomendação de Deus, o conselho de Deus é que nós saísse do meio das pessoas incrédulas, daquelas pessoas escarnecedoras, daquelas pessoas que podem te levar para o caminho do mal. Ouça isso no nome de Jesus. Todas essas palavras, amados, reforçam o pensamento de que o crente deve avaliar com muito cuidado seus laços de relacionamentos e negócios, especificamente aqui com incrédulos, né? Pessoas que não professam a mesma fé. É isso que o apóstolo Paulo está trazendo para nós, né? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, disto nós vamos avaliar a expressão grega heterosúgio, traduzida para o português como jugo desigual. No grego, a expressão aponta para alguém que tem um relacionamento desigual ou que tem comunhão com alguém que não é semelhante, né? Louvado seja o nome do Senhor. No português, a palavra jugo aponta para uma canga ou junta de bois, né? Conforme você vai ver lá no dicionário, Priberan, louvado seja o nome do Senhor, que era um objeto que unia dois bois para que andasse no mesmo compasso enquanto puxavam o carro de boi. Eu já vi muito isso aí, fui criado na roça, eu sei como que é. Se coloca aquela canga, né, unindo os dois bois e não tem como um dar um passo mais na frente do que o outro, porque assim atropela o outro e acabam derrubando o outro. Ouça isso no nome de Jesus. Então tem que andar todo de igual acordo. Assim eu julgo igual quando você está seguindo no mesmo pensamento, no mesmo propósito. Se você está com a pessoa que você confia em Deus e o outro não confia, o outro não acredita, o outro tem um pensamento totalmente obstruído aí pelo mal, o outro tem uma coisa que leva sempre para o caminho do mal e você quer ir para o caminho do bem, não vai andar os dois juntos, porque não há concordância. Eu uso isso em nome de Jesus. Uma figura, amado, bastante clara de algo que une duas ou mais pessoas em torno de um objeto em comum. Se o jugo estava desigual, os bois não conseguem atingir o objetivo de fazer o carro de boi andar corretamente, além de sofrerem muito, é claro, porque cada vez que um puxar para um lado ou um andar menos, querer andar menos do que o outro, isso vai ferir o outro, vai machucar. Ouça isso no nome de Jesus. Então tem que estar andando de acordo, de comum acordo. Ouça isso no nome de Jesus. Agora, amado, para chegarmos ao significado real do texto, precisamos ainda avaliar as palavras citadas por Paulo, né, ligadas ao jugo desigual, né? Para apontar esse tipo de união, ele usou sociedade, comunhão, harmonia, união de ligação. A palavra sociedade, traduzida do grego, metos, significa particular, participar. A palavra comunhão, traduzida no grego, kainonia, Koinonia significa ter uma relação de intimidade, de comunhão íntima com alguém. A palavra harmonia, traduzida do grego symphonese, significa concordância, acordo. A palavra união, traduzida do grego, né, meris, significa uma parte designada, traduzida em algumas versões bíblicas em português como em comum. A palavra ligação, traduzida do grego sugkate, vejam só, a palavra aqui né, do grego aqui, sugkatates, significa aprovação, sentimento, acordo, ouça isso no nome de Jesus. Colocados aqui os significados da expressão, podemos entender que Paulo está falando nesse texto de uma união de pensamentos e propósitos nas relações diversas, né, possíveis entre crentes e incrédulos. Uma união de intimidade que os faz andar nos mesmos propósitos, querido. Propósitos, é claro, que serão conflitantes em algum momento com a sã doutrina, né, o que é o jugo desigual. Se você acredita na sã doutrina e o outro não, né, por isso, veementemente rejeitados por Deus, né, esse jugo desigual. Ouça isso no nome de Jesus.
Então, amados, tem muitas coisas que nós não podemos eh, compactuar com as pessoas, pois a Bíblia condena. Ouça isso no nome de Jesus. Paulo, ele fala que se o marido tem mulher descrente, lá no começo, como alguém, eu comecei falando, alguém pode perguntar, mas como? Eu já vi muitos casamentos em que um é crente e o outro não é, e tem dado muito certo, sim, porque aí ele concorda, ele aceita coabitar com ela. Paulo fala que se o marido tem mulher descrente, não a deixe se ela consente em habitar com ele, assim vice-versa. A mulher também tem marido descrente e ele consente em coabitar com ela, não a deixe. Mas olha, se ele não permite, se ele não deixa ela servir a Deus, então Paulo dá um conselho que é melhor que se separe, porque Deus chamou para a paz. Ouça isso no nome de Jesus. Então, queridos, aqui quando estão os dois, mesmo que não seja crente cristão, os dois, porém, mas se ele tem o temor de Deus, se ele guarda, se ele acredita no Deus em que o outro serve, então, com certeza, vai dar certo, ouça isso no nome de Jesus, mas aqui está falando de pensamentos ao contrário. Se você não deixa, não permite que o outro sirva a Deus da maneira que Deus quer que sirvamos, ouça isso no nome de Jesus, então é isso aí que é o jugo desigual. Então, aqui, meu amado, eu penso que Paulo não está proibindo aqui todo tipo de relacionamento com incrédulos, não. Caso contrário, seria impossível realizar a obra de Deus, a obra de Deus, né? A evangelização ordenada por Jesus Cristo, e até viver nesse mundo. Ele falou, ide por todo mundo, né? Pregar o evangelho a toda criatura. Nós vamos ter que pregar o evangelho para pessoas que ainda são incrédulos, né? Louvado seja o nome do Senhor. O que está aqui em foco, amado, é uma união profunda de propósitos que não combinarão nunca, né, devido às suas diferenças claras. Note as perguntas de Paulo que expõem o contraste claro desse tipo de união, né, de propósito que ele vem falando. Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Veja só, olha só a diferença. O que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Né? Conforme nós já lemos lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 16. A ordem incisiva aqui, que segue a todos esses questionamentos, amado de Paulo, expõe o porquê Deus não quer esse tipo de união na vida de seus servos. Por quê? Porque nós somos santuário de Deus, conforme vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 16 ao 18. Porque nós somos santuário de Deus, do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, amado, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei, serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Queridos, assim o crente deve ser sábio para avaliar que tipo de sociedade, né, comunhão, harmonia, união e ligação assume com alguém, né, com alguém descrente, pois podem ser prejudiciais à sua vida de cristão e estar em desacordo com a vontade de Deus. Lembrando aqui que Paulo traz a ideia de que o crente é santuário de Deus, ou seja, Deus habita neles. Louvado seja o nome do Senhor. No Antigo Testamento, quando o templo ainda existia, muitas vezes o povo de Deus trouxe coisas impuras para dentro do templo, né, contaminando-o e provocando a ira de Deus e grande calamidade sobre si. O crente em Jesus, sendo o santuário de Deus, não pode imitar esse mau costume prejudicial. E aqui, querido, para finalizar, é interessante notar que Paulo não nos deixou uma lista, né, para exemplificar que tipos de uniões estariam incluídas em sua proibição. Eu também não vou, né, de maneira nenhuma ousar deixar nenhuma lista aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Creio que nós devemos crer que cada um deve avaliar caso a caso, para tomar decisões acertadas sobre relações de comunhão e intimidade que assume com descrentes, se estão ou não debaixo da bênção de Deus, se estão ou não em conformidade com a sã doutrina, né? Se são ou não jugo desigual.
Então nós devemos avaliar caso a caso para nós aprendermos a tomar decisões. E quando nós não tivermos eh, assim em condições de avaliar, se nós não estivermos ainda meio que confundidos, devemos pedir a orientação do Senhor. Devemos pedir a Deus que Ele nos guie, que Ele nos ilumine, que Ele nos leve por caminho é, próspero, por onde você faça decisões corretas, eu sei isso no nome de Jesus. Jamais devemos esquecer dos preceitos da palavra do Senhor, porque nós devemos seguir conforme ela está pedindo, conforme ela está mandando que nós sigamos. Amados, fica aqui este alerta para todos nós, que nós não devemos ter esse jugo desigual. Se o salmista lá no capítulo 1 do Salmo, ele fala que não é bom que o cristão se detenha, bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos pecadores, né? Que não anda no caminho dos pecadores, nem se detém na roda dos escarnecedores. Então, para isso, nós temos que avaliar tipo de conversas, tipo de linguajar, porque tudo isso aí corrompe os bons costumes e nós acabamos sendo prejudicados. Que Deus abençoe, amados. Um forte abraço para cá, todos vocês aí que estão do outro lado aí, assistindo o nosso trabalho. Que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando a vida de cada um de vocês, derramando sobre vocês as bênçãos do céu. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde, e o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Até a próxima, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui de volta trazendo mais trabalho para o nosso aprendizado. Amém? Fiquem todos com Deus.